Sejam muito bem-vindos! A nossa terceira aula é os erros que estão te impedindo de crescer na sua carreira. Quais são esses erros que vêm te impedindo? Vamos dar início à nossa terceira aula do mini curso de como crescer na carreira. O tema de hoje é os erros que estão te impedindo de crescer na carreira. Erros que você deve evitar no seu desenvolvimento profissional. Nessa busca pelo desenvolvimento, existem alguns erros que eu cometi e sei que muitas outras pessoas cometem também. E foi por isso que eu trouxe aqui esse tema para vocês. Todo ser humano erra e não podemos nos punir ou carregar culpa por isso. Eles servem apenas como aprendizado. Se erramos, é tentando acertar. E muitas vezes, por não saber o certo que erramos, é tentando acertar que cometemos os erros. Às vezes é difícil admitir o erro, mas é necessário para que haja crescimento. É necessário que você identifique que você errou. Espero que a minha experiência te ajude a não cometer os mesmos erros, ou pelo menos te ajude a sair deles o mais rápido possível. Vou dar algumas dicas dos erros que você deve evitar para o crescimento na sua carreira. Primeira dica: começar as coisas e não terminar. Existem várias coisas que fazem com que uma pessoa desista no meio do caminho. Algumas delas são a procrastinação, falta de paciência, a autossabotagem, falta de motivação, entre outras. Eu já perdi as contas de quantas coisas eu comecei e não terminei. Algumas eu começava tão empolgada e essa empolgação era só a empolgação passar que eu voltava a estaca zero. Eu desistia de tudo. E lá estava eu reclamando novamente da vida, que nada dava certo para mim, que não era o momento certo para fazer aquilo, que eu não tinha sorte. Levou um tempão para eu aprender que um vencedor só vence porque tem persistência e consistência. Quem desiste no meio do caminho nunca alcança o que deseja. Uma pessoa que deseja ter resultados de verdade sempre arruma um jeito de terminar. Você fazer o que é necessário, mesmo sem vontade. Nesse frio, não dá vontade de tomar banho, mas é algo que é necessário, né? E a mesma coisa é com as tarefas. Tem tarefas que são chatas, mas são necessárias. Então eu vou deixar um desafio aqui para você. Sabe aquele livro bem fininho que você pegou para ler e não terminou? Isso mesmo. Essa é a hora de você concluir essa leitura. Se você tem qualquer outra coisa simples ou pequena que você deixou pela metade, volte lá agora e termine tudo. É concluindo pequenas coisas que você aprende a terminar as grandes. São pequenos e pequenos passos que te levarão ao sucesso. É você ter consistência, fazer o que é necessário. Segundo passo: querer que as pessoas mudem. Isso acontece muito. Apesar de ser um bem que a gente quer fazer, não podemos obrigar o outro a mudar. Você teve consciência de como estava e resolveu buscar o desenvolvimento, o crescimento na sua carreira. Porém, a outra pessoa, de repente, não tem consciência disso. Para ela, a vida que ela tem levado está ótima e está tudo bem também, mesmo você achando que não. Uma pessoa só muda quando ela mesma decide que é hora de mudar, quando ela tem consciência que é o momento de mudar. A sua vontade de ajudar o próximo nunca pode ser maior do que a vontade dele de ser ajudado. Afinal, você só pode ajudar quem quer ser ajudado. Você só pode mudar a si mesmo. E isso já é um grande desafio,
pois é muito difícil a gente mudar a si mesmo. Terceira dica: esperar que todos te compreendam. Não espere a compreensão daqueles que estão à sua volta. A mudança e o crescimento traz um certo desconforto e isso acaba incomodando as pessoas que estão ao seu redor. Coisas que você fazia antes e não faz mais, ou vice-versa, pode deixar as pessoas confusas e até mesmo chateadas. E está tudo bem também. Isso não vai e nem pode interferir nos seus resultados. Não espere que as pessoas te compreendam e te incentive. Faça por você, porque você merece ter uma carreira incrível. Você merece ser um profissional respeitado. Por isso, você deve respeitar também a decisão do outro. Quarta dica: não buscar desenvolvimento nos aprendizados. É comum o tempo passar e a gente se acomodar, achar que não precisa mais fazer cursos, que não precisa buscar mais conhecimentos, ou até mesmo por se acomodar com a situação. Né? Já cheguei num certo lugar na minha carreira, então não preciso mais estudar. Ou achar que a empresa é responsável pelo seu desenvolvimento. Não! O seu desenvolvimento é responsabilidade sua, pois todo desenvolvimento que você carregar, que você tiver, você não vai ficar somente nessa empresa. Vamos pensar fora da caixa. Para o crescimento profissional é necessário que você esteja em desenvolvimento contínuo, pois o desenvolvimento ele é individual. É fundamental que você esteja sempre buscando aprender. Quinta dica: aprender e não colocar em prática. Só voltando aqui, gente, o tema do curso de hoje, da aula de hoje, é os erros que você não deve cometer para crescer na sua carreira. Esse quinto erro é um erro assim bem comum que as pessoas cometem e eu já cometi muito. É aprender, é ler, buscar o conhecimento e guardar para si, né? O conhecimento precisa estar acompanhado com a prática. Depois de você ler um bom livro e reler, procure tirar pelo menos um aprendizado para colocar em prática. Todo aprendizado que não se coloque em prática não serve de nada. Lembre-se, fiz isso há um tempo atrás. Eu reli o livro e decidi que eu ia colocar em prática e me trouxe assim resultados incríveis. Então, em meio a tantas dicas incríveis, eu decidi colocar em prática o que diz respeito a não ficar conformado com a situação, a sair da zona de conforto e ir em busca do que eu quero. Então, gente, essa quinta dica é uma dica assim que eu acho muito importante. É muito comum as pessoas lerem, assistirem vídeos, buscarem o conhecimento e não colocar quase nada do que ela aprendeu em prática. Esse é um grande erro. Todos nós temos que ser multiplicadores de conhecimento. Não só colocar em prática, como também passar o nosso conhecimento para outra pessoa, contribuir com o próximo. Sexta dica: não registrar as metas e os objetivos. Por mais que sejamos seres humanos incríveis, não conseguimos guardar tantas informações na nossa cabeça. É impossível. Quando a gente anota em um papel, a chance de realização é muito maior. Anotar as metas e os objetivos no papel é fundamental. Depois disso, é necessário criar um plano de ação para colocar em prática. Quando esse processo é realizado, aumenta muito as chances de você realizar a sua meta ou o seu objetivo. Talvez esse seja o empurrãozinho
que você precisa, que falta para que seu sonho se torne realidade. Crie um plano de ação. Hoje mesmo, para a sua carreira, para você crescer na sua carreira, crie um plano de ação. O que você precisa fazer para crescer na carreira? Quais são os cursos que você precisa ter? Quais são as mudanças de comportamento? Pega essa dica, hein? Muitas pessoas não conquistam seus sonhos simplesmente porque não criam um plano para ir atrás deles. Elas acabam caindo no comodismo, achando que não é possível, e não tirem do papel. Então, meu desafio é: faça um plano de ação e coloque em prática. 7ª dica: não ter foco. Desperdiçar energia com o que não te faz crescer, com aquilo que não te ajuda, é um dos erros mais comuns no crescimento da carreira. Ter foco é essencial para alcançar o sucesso. Saber dizer não para aquilo que te distrai é fundamental. O mais difícil não é você focar naquilo que você quer. O mais difícil é você dizer não para as coisas que te distraem de você alcançar o seu objetivo. É você dizer não para os prazeres momentâneos. Então, fica aí, não caiam nesse erro. 10ª dica: criar muitas expectativas. O perigo de ter muitas expectativas é que quando elas não são alcançadas, fica o sentimento de frustração. Ah, não era isso que eu queria. Ah, não era isso que eu esperava. Você acaba ficando frustrado consigo mesmo por não ter alcançado aquela expectativa. O contrário também existe e é bem melhor, pois quando reduzimos ao máximo a nossa expectativa, as pequenas coisas deixam um enorme aprendizado para as nossas vidas. Então, não crie expectativa. 11º erro: esperar o momento perfeito para começar. Ser perfeccionista. Se fôssemos listar os motivos das pessoas fracassar e não alcançar o sucesso, ter uma vida bem-sucedida, o perfeccionista ocuparia um dos primeiros lugares na lista. Ele é tão perigoso, pois não deixa a pessoa nem começar. Ela acha que ela nunca está preparada. Ela sempre tem que buscar novas coisas para buscar a perfeição. Ela exige que tudo esteja muito perfeito. E isso é muito ruim, pois não existe perfeição. É óbvio que todo mundo gostaria de começar as coisas da forma mais perfeita, mas isso não é a realidade para ninguém. Sempre tem algo que a pessoa deseja melhorar depois de concluir uma tarefa. E aí muitas vezes a pessoa diz: eu poderia ter feito assim, eu poderia ter feito diferente. Tem um ditado muito popular que é: antes feito do que perfeito, mas nunca de qualquer jeito. Precisamos entregar o nosso melhor, mas mesmo assim, sempre terá alguma coisa para melhorar. Então não deixe que esse perfeccionista te aprisione ao ponto de você nunca se sentir preparado para começar. Próximo erro: ignorar os pequenos avanços no crescimento profissional. É importante comemorar cada avanço, cada conquista. Toda conquista ela é única, seja ela grande, pequena. E além disso, traz uma injeção de ânimo para realizar outras tarefas. Desprezar os pequenos avanços do seu crescimento profissional ou pessoal é um erro que pode interferir muito nos resultados. Não reconhecer pequenas conquistas faz com que a pessoa fique insatisfeita e desmotivada. Super importante comemorar todos os ganhos, mesmo que seja pequenininho, pois isso, além de te trazer motivação, você começa a enxergar cada desenvolvimento, cada ganho. É importante você ter um caderno para anotar todos os ganhos diários, mesmo que ele pareça ser bem pequenininho. E aí, gente, alguém já cometeu um desses erros? Comenta aí.
Eu já cometi muito desses erros e muitas vezes cometendo esses erros faz com que a gente fique paralisado, não cresça na carreira. Os erros que eu mais cometia na minha carreira era começar as coisas e não terminar. Eu sou uma pessoa que eu sou movida a resultados. Então, quando demora para eu ver o resultado, eu acabo me desmotivando. E isso faz com que eu não tenha mais vontade de fazer aquela tarefa. E quando eu aprendi a identificar esse erro, eu aprendi a ter constância nos meus atos. Não só fazer aquilo que me dá prazer, e sim aquilo que é necessário. Toda carreira tem a parte boa e a parte ruim. Não existe nada assim 100% bom, mas nós temos que tirar o melhor de tudo isso. Através de exercícios é possível você mudar isso. Isso está muito relacionado à crença de não merecimento. Quando você não se sente merecedor de ter algo, você não termina. Ou então, quando você acha que aquilo não vai dar certo. Todos os profissionais que alcançaram o sucesso, eles também tiveram esse sentimento. Ai, não vai dar certo, eu não vou conseguir, tá demorando para vir o resultado que eu almejava. Só que eles tiveram constância. E quando você tem constância, é quando você consegue alcançar os seus objetivos. Você pode buscar a ajuda de um coach para poder reprogramar as suas crenças. As crenças limitantes de não merecimento, de identidade, porque é muito comum você não se sentir capaz de fazer algo, não se sentir capaz de ter algo ou não se sentir merecedor. Isso faz parte da pirâmide das crenças. E quando você aprende a identificar quais são as suas crenças que estão te impedindo de chegar ao crescimento na sua carreira, fica mais fácil de você conseguir reprogramar e acertar. Então fica a dica aí, gente. Se você está cometendo esses erros, busque um coach de carreira, busque ajuda para que você possa deslanchar no seu crescimento. Hoje nós estamos na 3ª aula do mini curso. Ainda temos mais 2 aulas. Se você ainda não está no grupo de WhatsApp, na bio do meu perfil tem o link. Entre lá, pois eu estou encaminhando material só para as pessoas que estão no grupo, tá? E no final do curso eu tenho uma surpresa incrível para vocês. Nossa próxima aula, que vai acontecer no dia 8, às 20h34. O tema ele é bem interessante, como você sair da estagnação profissional. Muito obrigado a todos que participaram da nossa super aula. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês. Meu coração se enche de alegria. E é isso aí, gente. Uma ótima noite para vocês. E até o dia 8.